Enigma da Sombra. Capítulo 1. A Sombra do Terror. Era um ano maldito, uma época em que as sombras simplesmente ter engolido a luz, transformando a cidade Ptolemais em um refúgio do medo. Sob o olhar sombrio da conjunção de Júpiter e Saturno, o mundo estava prestes a enfrentar algo além da compreensão humana. A cidade de Ptolemais estava sufocada por uma névoa gélida, um presságio de manchas de sombras vindas das trevas. A população vive em um estado constante de ansiedade, vigiando os céus com olhos cheios de temor. Naquela cidade de ruas desertas, em um palácio que antes ostentava a glória e luxo, 7 amigos se reuniram. Estavam desesperados por algum problema, uma distração das sombras que se estendiam sobre suas vidas. No interior daquele palácio sombrio, as janelas e portas foram cuidadosamente seladas, para evitar que qualquer feixe de luz indesejada penetrasse. Os candelabros de velas sangrentas, o vinho vermelho como o sangue que parecia fluir nas veias da cidade amaldiçoada. Tudo servia para criar um ambiente repleto de presságios. As garrafas de vinho contêm recipientes de sangue, como se bebessem da essência do próprio flagelo. 7 amigos, cada um com suas razões para estarem ali, ocupavam seus assentos em torno de uma mesa de ébano polido. Seus semblantes eram uma mistura de desespero e resignação, como se soubessem que a peste que os cercava estava prestes a reivindicar cada um deles. Mas havia um 8º presente, um espectro silencioso e pálido que descansava sobre um divã. Era o jovem Zoilo, que de alguma forma havia se unido a coisas que ainda respiravam. Seus olhos, afundados e marcados pela morte, observavam os vivos com uma expressão que parecia condenatória. Ele era o símbolo da doença que assolava Ptolemais, uma presença fantasmagórica que os 7 amigos não ousavam ignorar. As velas lampejantes lançavam sombras dançantes, e os amigos, incapazes de fugir da realidade, se forçavam a rir, uma risada que soava mais como um lamento histérico. As canções de Anacreonte, cantadas com vozes trêmulas, ecoavam no aposento. Cada verso era uma negação desesperada do pesadelo que os envolvia. Mas à medida que a noite avançava e o vinho fluía, a tensão no ambiente crescia. Os amigos se esforçaram para não pensar na sombra que emparelhavam sobre eles, mas sabiam que não poderiam ignorá-la por muito tempo. Ela estava ali, imóvel sobre a porta de bronze, seus contornos indistintos indicando uma forma que desafiava qualquer explicação. A sombra não era de um homem, nem de um deus. Não era de nenhuma entidade conhecida. Sua presença era um enigma, um mistério que ameaçava engolfá-los. Os amigos, embora aterrorizados, sentiram uma estranha curiosidade crescer dentro deles, uma necessidade de desvendar o enigma da sombra. Mas por enquanto, eles mantinham os olhos fixos na mesa de ébano, evitando o olhar diretamente para a sombra que os observavam silenciosamente. E assim, naquele palácio sombrio em Ptolemais, o terror começou a tomar conta de suas almas, enquanto a sombra aguardava, paciente e implacável, por sua chance de se revelar completamente. Capítulo 2. A convidada macabra. Enquanto as lâmpadas de ferro lançavam suas chamas pálidas sobre a mesa de ébano, o aposento mergulhava em uma penumbra mais profunda. A luz fraca das velas transformava as feições dos amigos em máscaras de agonia, realçando a intensidade daquela reunião maldita. O clima era pesado, como se o próprio tivesse sido contaminado pela sombra que emergira das tapeçarias negras. A sombra, indefinida e sinistra, deslizou para fora das sombras com uma malevolência palpável. Não era uma sombra de homem, de Deus, ou de qualquer criatura que pudesse ser reconhecida. Era uma manifestação do desconhecido, um pesadelo se materializando diante dos olhos atônitos dos 7 amigos. Seus contornos pareciam se mover, fluidos e mutantes, como se a própria essência do terror estivesse dançando diante deles. A sombra pairou sobre a porta de bronze, tocando os pés do jovem Zoilo, que permaneceu imóvel e silencioso como a morte. A sensação de que Zoilo era a chave para aquele enigma aterrorizante se aprofundou. Sua presença naquele lugar amaldiçoado era mais do que um mero acaso. Os amigos, apavorados demais para encarar a sombra de frente, baixaram os olhos e mantiveram seus olhares presos à mesa de ébano. A madeira escura parecia refletir a escuridão que os cercava,
como se tivesse consumido a terrível energia que emanava da sombra. Os olhos dos amigos, que antes eram encontrados em risos histéricos, agora estavam cheios de apreensão e desespero. Cada batida do coração ecoava naquele silêncio pesado, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer pairava no ar. Eles se perguntavam o que a sombra queria deles, por que eles foram escolhidos como seus observadores silenciosos. Ela não era uma simples manifestação sobrenatural. Era um enigma, uma entidade incompreensível que ameaçava desvendar os segredos mais profundos de suas almas. Enquanto a sombra permanecia imóvel, uma ideia sombria começou a se formar nas mentes dos amigos. Eles eram meros jogadores em um jogo macabro, peões em um tabuleiro onde a sombra era o jogador mestre. A porta de bronze, que antes era um símbolo de proteção, tornara-se uma prisão. Eles estavam encurralados, cercados pela escuridão, sem saída à vista. A sombra, agora visível, mas ainda indefinível, aguardava pacientemente. A próxima jogada foi dela, e os amigos estavam prestes a descobrir que o terror estava longe de atingir seu ponto mais sombrio. Enquanto a sombra permanece como uma sentinela silenciosa, os 7 amigos enfrentam uma escolha impossível: confrontar o enigma ou continuar fugindo da escuridão que os envolve, na esperança de que a sombra não revele seus segredos mais profundos. Mas, curiosamente, apesar do medo, começou a crescer em seus corações. Uma semente de inquietação que prometia florescer em algo ainda mais sinistro. Capítulo 3. O encontro com a sombra. O medo pairava como uma maldição, mas Oíno, o anfitrião, decidiu enfrentar o terror que os envolvia. Com um misto de coragem e desespero, ele ousou quebrar o silêncio que se estendia sobre aquele aposento sinistro. "Quem é você?", disse Oíno, sua voz trêmula, mas sua determinação era inabalável. "O que quer de nós?" A sombra apareceu de onde esteva, sua forma difusa e indefinida, como se estivesse se alimentando do medo que emanava dos presentes. E então veio a resposta, não de uma única voz, mas de uma sinfonia de vozes que se entrelaçaram em um coro dissonante. "Eu sou a sombra", proclamou a voz, ecoando como uma multidão de almas atormentadas. "E minha morada está próxima às catacumbas de Ptolemais, nos confins sombrios das barragens infernais que cercam o canal impuro de Caronte." As palavras ecoaram no aposento como se a própria escuridão tivesse vida e pudesse falar. A revelação abalou os 7 amigos até a âmago de suas almas. A sombra não era apenas uma entidade misteriosa, mas uma criatura ligada ao submundo, uma presença que desafiava qualquer explicação racional. O medo que antes se escondia atrás de suas máscaras de coragem, agora se revelava abertamente. As almas daqueles que ali se reuniram sentiram o peso da notícia. A sensação que invocaram era algo além de sua compreensão. A sombra havia proclamado seu lugar de origem, e esse lugar estava conectado ao sombrio reino dos mortos. À medida que o eco das palavras da sombra se desvanecia no ar, os amigos se entreolharam, aterrorizados. Eles perceberam que aquela reunião estava longe de ser casual, que haviam sido escolhidos para participar de um jogo macabro, no qual a sombra era a mestra de cerimônias. A sombra revelou um segredo que abalou as bases de sua compreensão do mundo. Ela não era apenas a presença de uma sombra, mas uma ligação com o submundo, um portal para um reino de pesadelos. As catacumbas de Ptolemais e o canal impuro de Caronte eram nomes que evocavam imagens de horror, e agora estavam intrinsecamente ligados a essa sombra inominável. Os amigos, outros céticos, agora se viam confrontados com o sobrenatural de forma incontestável. A sombra deixou claro que sua influência se estendia além do mundo dos vivos, que ela era uma entidade que transitava entre os mundos. E o mais assustador de tudo era que algumas das vozes que compunham a sombra eram familiares, pertenciam a almas que eles conheciam, que tinham partido para o além. A revelação perturbadora provocou uma sensação de desamparo. Eles abriram uma porta para um reino que não deveria ser perturbado, e agora enfrentavam as consequências de seu ato temerário. A sombra permaneceu ali, observando-os com seus olhos indistintos, esperando por sua próxima jogada. Enquanto o horror e a incerteza cresciam nos corações,
daqueles que ousaram desafiar o desconhecido. Capítulo 4. A sombra inominável. A revelação da sombra se apresenta pela sala como um veneno, lançando uma sombra ainda mais densa sobre os corações dos 7 amigos. A sensação de que algo inominável havia sido desencadeado se apoderou deles, e o silêncio que se agitou foi mais opressivo do que qualquer palavra. Cada um dos amigos, com suas razões individuais para estar ali naquela noite maldita, sentindo o peso do desconhecido sobre seus ombros. Eles se reuniram em busca de alguma forma de escapar do terror que envolvia Ptolemais, mas agora enfrentaram algo que desafiava a compreensão e a racionalidade. Zoilo, o jovem morto que testemunhou o encontro dos vivos com a sombra, tornou-se ainda mais perturbador. Sua presença era como uma reportagem, como se ele fosse uma manifestação da própria peste que havia ceifado sua vida. Seus olhos afundados, marcados pela morte, sinceramente guardam segredos sombrios que ele não poderia compartilhar com os vivos. Os amigos perguntaram o que a sombra queria deles. O que motivou a se revelar naquela noite, a fazer parte de sua reunião? E por que a escuridão parecia segui-los tão de perto, como se fossem cúmplices em algum plano sinistro? Eles não tinham respostas, apenas perguntas que pairavam no ar como sombras inquietantes. O contínuo silêncio a dominar a sala, interrompido apenas pelo crepitar das velas sangrentas e pelo som distante da cidade em agonia do lado de fora. A cidade de Ptolemais, agora mergulhada nas trevas, parecia ecoar o desespero que preenchia o palácio. A sensação de impotência cresceu dentro dos amigos. Eles desafiaram o desconhecido e agora estavam diante de algo que não podia ser controlado. A sombra os observava silenciosamente, como se estivesse à espreita, esperando o momento certo para agir. As chamas das velas, que antes iluminavam as trevas, agora eram como ilhas de luz em um mar de sombras ameaçadoras. A sombra, indefinível e inominável, emparelhava-se sobre eles como um espectro silencioso, sua presença envolta em mistério. A reunião dos amigos foi transformada em um pesadelo do qual não poderiam escapar. Eles estavam encurralados, cercados pela incerteza e pelo terror. A sombra, por sua vez, mantinha sua vigilância constante, como se soubesse que o verdadeiro horror ainda estava por vir. Enquanto a noite avançava, eles se viram confrontados com a escolha de continuar desafiando a escuridão ou recuar diante do desconhecido. Mas uma coisa era certa: a sombra não iria embora tão facilmente, e os segredos que ela guardava eram mais sombrios do que qualquer um deles poderia imaginar. O horror estava longe de atingir seu ápice, e o pior ainda estava por vir. Capítulo 5. O poder crescente da sombra. A sombra, indefinível e sinistra, continuava a emparelhar sobre o grupo, como um espectro que se recusava a se dissipar. Seus contornos mutantes projetavam uma aura de agonia que consumia a sala, mantendo todos em um estado de desconforto permanente. As velas de ferro, embora pálidas e trêmulas, eram como sentinelas em um campo de batalha, onde a sombra e o grupo de amigos se confrontavam. Evitava olhar diretamente para ela, como se a visão direta pudesse trazer uma resposta imediata. Mas suas mentes eram consumidas por uma curiosidade angustiante. A pergunta que ecoava em suas mentes era: o que é essa sombra e o que ela quer de nós? O hino, o encontro da reunião e o mais específico, a enfrentar o mistério, sentiu que era chegada a hora de descobrir a verdade por trás daquela presença sinistra. Sua coragem, embora tremesse, não desapareceu. Com uma voz trêmula, ele cortejou o silêncio opressivo que se estendia sobre a sala. "Quem é você?" perguntou o hino mais uma vez, com um olhar decidido na direção da sombra. "E por que nos escolheste para este encontro? Qual é o teu propósito?" A sombra se encontra imóvel, seus contornos mutantes tornando-a ainda mais aterrorizante. Mas desta vez, ela respondeu com uma voz que parecia uma sinfonia de vozes, ecoando em desordem. "Eu sou a sombra", repetiu a voz, como um eco de pesadelo. "E meu propósito é mais profundo do que a compreensão humana. Eu sou a testemunha das almas que vagam entre os mundos, o eco dos segredos inomináveis e a guarda dos mistérios que a mente humana não pode suportar." As palavras da sombra eram como um eco do submundo, um lamento sussurrado das almas perdidas que habitavam as sombras.
A revelação da sombra havia transformado a reunião dos amigos em um pesadelo de proporções inimagináveis. Eles estavam diante de algo que estava além de sua compreensão, algo que pertencia ao reino do sobrenatural. A conexão da sombra com os mortos e o submundo estava se tornando mais clara, mas ainda havia muitas perguntas sem resposta. Os amigos se perguntaram por que a sombra os havia escolhido, o que ela esperava alcançar ao revelar sua presença a eles. Oino objetivou desvendar o mistério, continuou a questionar a sombra, procurando pistas que pudessem lançar luz sobre a natureza de sua presença e seus interesses. Mas à medida que a conversa se desenrolava, a sensação de que estavam em um jogo, cujas regras eram desconhecidas, crescia dentro delas. A sombra era como um enigma vivo, uma força que desafiava a compreensão humana. Enquanto a noite avançava, a tensão na sala aumentava e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer se tornava mais forte. A sombra ainda guardava seus segredos, esperando o momento certo para revelar o horror que estava por vir. Capítulo 6. Revelações sombrias. Conforme a história avançava, as conexões obscuras entre a sombra, os amigos e o mundo dos mortos se tornavam cada vez mais evidentes. Cada revelação provocou uma sensação de vertigem, como se o abismo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos estivessem se estreitado, e a sombra servisse como a ponte que os unia. A sombra, com sua voz sinistra que ecoava como uma sinfonia de almas atormentadas, começou a revelar segredos há muito esquecidos. Os amigos escutavam com uma mistura de terror e fascinação, pois a história que se desenrolava diante deles era como um conto de terror arrepiante. A sombra não é apenas uma testemunha das almas errantes, explicou ela. Eu sou a manifestação dos pecados não redimidos, das memórias dolorosas e dos segredos que a humanidade tenta enterrar. Eu sou a sombra de todas as verdades inomináveis que a mente humana prefere esquecer. Conforme as palavras da sombra preenchiam a sala, os amigos começaram a perceber que estavam envolvidos em uma jornada sinistra, que os levaria a explorar os cantos mais sombrios de suas próprias almas. A sombra era como um espelho distorcido de suas próprias culpas e arrependimentos, uma entidade que se alimentava das sombras que cada um deles carregava consigo. No entanto, a sombra não era apenas um espectro de tormento e sofrimento. Ela também ofereceu uma frágil luz de esperança, como uma promessa de que talvez houvesse uma maneira de resistir à ameaça sombria que os envolvia. Mas essa esperança estava envolta em um véu de incerteza, como uma miragem no deserto, que poderia desaparecer a qualquer momento. À medida que a noite avançava, os amigos mergulhavam cada vez mais fundo na história da sombra. Eles foram confrontados com suas próprias fraquezas, medos e segredos mais profundos. A jornada era assustadora, mas também inegavelmente cativante. No final, quando a última vela de ferro já estava quase se apagando, a sombra revelou seus segredos mais profundos de maneira surpreendente. A verdade era mais sombria do que qualquer um deles poderia ter imaginado. A sombra não era apenas uma entidade sobrenatural, mas uma manifestação de suas próprias escolhas e ações passadas, uma extensão de suas próprias almas. A frágil luz de esperança que havia começado a brilhar no início da noite, agora se transformava em uma chama intensa. Os amigos perceberam que a única maneira de resistir à ameaça sombria que os envolvia era enfrentar seus próprios demônios, reconhecer suas fraquezas e, finalmente, aceitar a verdade sobre si mesmos. A sombra, sua missão cumprida, começou a desvanecer, como se estivesse retornando ao mundo dos mortos. A sala, uma vez dominada pela escuridão, agora estava iluminada pela luz fraca das velas de ferro. Os amigos se olharam, sabendo que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A sombra, com seus segredos e mistérios, havia lançado uma luz final sobre o mistério que os cativara desde o início. Eles sabiam que a escuridão ainda existiria, mas agora tinham a esperança de que, juntos, poderiam enfrentá-la e resistir à sombra do terror que os envolveu naquela noite fatídica. Fim. Inscreva-se no canal. Contos Reais, Catal.